15 anos de existência, a nossa meta é chegar em 2026 com 500 membros. Ótimo. E nosso trabalho de articulação envolve tudo isso que eu estou falando. Envolve a formação do leitor, envolve a conscientização da sociedade de que a universidade é sim um polo produtivo, que produz muito mais do que ela própria compreende, né, do que ela fica sabendo, e que só produz porque é mantido pela sociedade. A Universidade Pública do Estado de São Paulo é do povo do Estado de São Paulo. E vou confessar a você, em alguns momentos pareceu loucura, mas depois de 15 anos, a gente tem alguns frutos muito sólidos. A Abresc conseguiu, ao longo desses anos, intermediar ou fomentar a publicação de livros que, se não fosse a academia, não teriam acontecido. Por exemplo, em 2022, nós publicamos um livro para o Departamento de Educação da Unicamp, para a Faculdade de Educação da Unicamp, que foi a última casa do Paulo Freire. Então, o time da Faculdade de Educação organizou um livro para celebrar os 100 anos do Paulo Freire, que coincidentemente foi no mesmo ano dos 100 anos do Raymond Williams, que tem um trabalho similar na Europa. Então nós fizemos um livro com 600 páginas, um livro acadêmico, muito bem elaborado, celebrando dois dos maiores pensadores de educação do século XX, né? A gente não tem como fazer uma obra dessa se não tem uma instituição por trás para cobrir despesas e tudo mais. Além disso, é um livro que você pode baixar gratuitamente. 600 páginas gratuitamente, pode baixar. Você pode comprar, né? É uma edição muito bonita, de capa dura. Tem os apaixonados por livro, como eu, como você já me contou. Inclusive, essa sala aqui é um ambiente muito catártico, né? É muito propício para essa conversa. Mas se você não puder ou não quiser comprar, ou não tiver interesse, ou não tiver espaço, você tem condições de baixar o livro gratuitamente. Porque, veja, quando a Academia de Escritores propõe a produção de uma obra, viabiliza a produção de uma obra, ela tem o interesse de formar leitores. Com certeza. Então, eu preciso olhar para o leitor em formação, e muitas vezes eu vejo nesse leitor em formação o indivíduo que não tem condições de tirar um valor do orçamento para comprar um livro todo mês, a cada 2 meses. Sim. Mas, se ele encontra um canal de acesso, ele baixa o livro, ele lê o livro, né? Eventualmente... Até por um traço de comportamento das novas gerações, né? Sim, e eventualmente eles escrevem para gente. Olha, baixei o livro, foi bacana, gostei e tal. Então, assim, obrigado pela oportunidade. Acho que é essa a questão. Professor, uma pergunta que eu não posso deixar de explorar. Vamos lá. Até porque, quando eu converso com profissionais desta área, é importante, a gente sabe que é chover no molhado dizer o quanto que é importante a pessoa já aprender inglês. A gente fala inglês, de modo de dizer, mas qualquer idioma, né? O senhor também tem um trabalho muito expressivo nas suas linhas educacionais, também de formação de professores de línguas estrangeiras. Sim. Sabemos que cada indivíduo é único, sabemos todas as questões neurocientíficas, psicopedagógicas, mas existem elementos que são fundamentais e pontos importantes para uma pessoa que quer aprender inglês, mesmo que ela estiver inserida num cursinho, estudar gramática, exposição, quais pontos você elencaria? Se é que elencaria alguns. Olha, cada indivíduo é único. Uhum. O ensino
de língua estrangeira ele evoluiu muito nos últimos 30 anos, principalmente na questão que envolveu o desenvolvimento de habilidades múltiplas, desenvolveu as metodologias comunicacionais, né, metodologia comunicativa, abordagem comunicativa, melhorou muito em algumas áreas o ensino do idioma, porque você sai daquela estrutura gramatical fixa, já desde o primeiro nível você mostra para o aluno que ele tem condições de se comunicar na língua que ele está aprendendo, é claro que respeitando os níveis, evidentemente, mas ele já começa a enxergar resultado naquilo que ele foi buscar. E isso é muito importante. O meu trabalho especificamente trata do complemento na formação desse profissional de língua estrangeira. O que eu defendo no projeto, que agora já terminou, já estou produzindo o relatório, é que a universidade ofereça, por meio da extensão universitária, cursos, módulos, né, pequenos cursos complementares que vão auxiliar o professor no exercício da profissão. Então, o meu projeto ele finalizou agora com a construção de 5 cursos diferentes, todos eles com 30 horas. Então, nós propusemos um curso introdutório, você pode fazer só esse, um curso de 30 horas, que vai te apresentar o conteúdo. Você vai aprender um pouquinho sobre internacionalização, um pouquinho sobre gestão e comunicação, mais um pouquinho sobre empreendedorismo e inovação e mais um pouquinho sobre educação para direitos humanos. Tudo em 30 horas. Ou, se você ainda está na faculdade e quer aprender isso, ou se você já está no mercado e quer aprender isso, você tem a opção de fazer um curso de 120 horas, sendo um módulo só sobre a importância da internacionalização, um módulo só de empreendedorismo e inovação, um módulo só de gestão e comunicação e um módulo só de educação para os direitos humanos. Aí são 30 horas em cada temática, que para a universidade pode representar aí 4 créditos, se o aluno ainda está estudando, ainda está fazendo a grade de formação de graduação, pode representar até 4 créditos. Então nós temos essas duas modalidades. O aluno que está em formação, ele pode cursar todos os 4 módulos e conseguir uma validação de 4 créditos, ou se você já é um profissional que está no mercado, você pode fazer também os 4 módulos dentro de uma perspectiva de um curso de aperfeiçoamento. Um curso de 120 horas, com um certificado válido, que te permita, por exemplo, no caso do professor do Estado, uma progressão de carreira e tudo mais, né? Então você tem ao mesmo tempo a preocupação com a formação continuada desse professor e a preocupação em expandir o conhecimento, você trazer saberes transversais que vão além da gramática, da literatura, são coisas que a gente sabe que o professor do futuro vai precisar. Professor, como que você vê a pesquisa no Brasil? Sua avaliação pessoal. Olha, o Brasil ele tem algumas limitações quando a gente olha para outros países. Quando a gente compara com os pesquisadores lá fora, tem acesso a recursos e tudo mais, e o que nós temos aqui, existe uma diferença, existe uma discrepância. Sim.
Por outro lado, existe uma continuidade. Muito recentemente, no governo passado, houve a descontinuidade do programa de doutorado sanduíche. Doutorado sanduíche é um programa do qual eu fui contemplado e que você passa, durante o período do seu doutoramento, um tempo no exterior. Nada mais é que um intercâmbio acadêmico. Para aprimorar o seu conhecimento, para ter acesso a outros materiais, a outras perspectivas, né? E agora esse governo resgatou esse programa. Então, ainda que a gente tenha menos que outros países, nós temos um histórico de linearidade. Perfeito. Uma constância, né? Tivemos programas que foram descontinuados, que às vezes são reinventados, coisa que vai e volta, mas, por exemplo, é impossível você falar de pesquisa nos últimos 10 anos e não falar do Ciência Sem Fronteiras, com certeza, né? Esse projeto do governo federal abriu portas para muitos alunos de graduação, inclusive pessoas de baixa renda, em situação de acompanhamento por permanência estudantil, a viverem uma experiência e uma realidade que até chegar na faculdade seria inimaginável. É uma imersão cultural também, né? Não deixa de ser, mas muito mais do que isso é você ter o avanço da questão de acesso. Você amplia o acesso. Sim. Ou seja, querendo ou não, a pesquisa brasileira ainda é muito boa. É muito boa. Dentro das suas limitações, ela é muito boa. É muito boa. Eu diria que as limitações, elas são sempre estrutural, orçamentária ou de distribuição, né? Entendo. Eu não tenho parâmetro para te afirmar isso. Com certeza, né? Eu entendo perfeitamente. E até por causa dos segmentos também. Uma pesquisa no campo da sociologia é diferente de uma pesquisa numa intervenção da área da saúde, né? Sem comitês dúvida. de ética. Sem dúvida. Além de você ter essa variação em áreas, né? Eu participo de um grupo de pesquisadores com alguns pesquisadores europeus, a realidade deles é muito diferente. E há também a questão lá da própria facilidade estrutural. Sim. O pesquisador da Alemanha que vai num congresso na Polônia ou na Áustria ou na França, esse deslocamento é muito mais simplificado, mais orgânico do que o pesquisador brasileiro, né? Eu lembro que uma vez a Susana Halson, aquela neurocientista, ela falou que lá fora, pelo menos o pesquisador, ele é só pesquisador e ele é muito bem visto como uma eminente carreira, ele vive só disso. Aqui no Brasil ele tem que fazer a docência também. E além disso, você tem a maneira como a própria sociedade te enxerga. Exato. Né? Ela vai ligar o academicismo, né? Eu costumo dizer o seguinte, porque vira e mexe aparece aquela questão do doutor, né? O médico é doutor, o advogado é doutor, o dentista. Então, de uma maneira muito simples e para evitar qualquer tipo de discussão, né? Eu tenho dito isso, inclusive nas redes sociais, que no Brasil o bacharel é chamado de doutor. E o doutor, tradicionalmente, é chamado de professor. Sim. E ok, né? Porque, assim, o doutorado ele é um título acadêmico que tem uma validade e uma projeção dentro de um contexto específico, que é o contexto acadêmico. A hora que você sai da universidade e você está em outro contexto, o seu título ficou lá. Você é um cidadão. O próprio termo PhD no Brasil, ele também tem seus equívocos, o pós-philosophical, né? É outra coisa, né? Então, assim, falta um pouco de entendimento do que são os graus acadêmicos,
Obrigado.